Vamos lá, galera. Bem-vindo à aula de física, tá? Boa tarde a vocês. E hoje a gente vai estudar resistores, certo? Eu espero que todo mundo tenha entendido o assunto que foi passado na nossa última videoaula e na nossa sala de aula virtual, que foi corrente elétrica, certo? Porque um assunto aqui está atrelado ao outro. Quanto mais de um assunto você entender, mais fácil vai ficar para você entender o próximo conteúdo, beleza? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar com resistores. E aí, dentro dessa definição de resistores, nós vamos estudar duas leis muito importantes, que é as leis de Ohm, certo? Ohm é o nome do cara que estudou realmente a definição de resistores. E aí a gente tem o seguinte, o que é um resistor? Um resistor nada mais é do que um circuito, não um circuito não, um elemento de um circuito que vai oferecer resistência para a passagem da corrente elétrica. Mas esse resistor, professor, tem que ser uma peça? Não, ele pode ser apenas um mero fio por onde passa a corrente elétrica, certo? Um fio condutor, ele oferece resistência para a corrente elétrica, porém, como a resistência dele é bem baixa, a gente pode classificar ela como nula praticamente, tá? Já que a corrente elétrica é tão forte, né, no fio, que passa no fio, então a gente pode classificar ela como nula, já que a corrente elétrica flui de forma natural pelos fios condutores que nós utilizamos, beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. O que é que diz o nosso material sobre resistência elétrica? Ele fala o seguinte, a resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor e mede a oposição. Oposição significa ela é contra, tá? Ela vai de encontro que os seus átomos oferecem à passagem da corrente elétrica. Ou seja, a resistência elétrica nada mais é do que ela vai verificar o quanto um material é mais forte ou mais fraco, por assim dizer, em relação à passagem da corrente elétrica. Quem é que deixa a corrente elétrica passar mais facilmente? Né? Então, isso é aqui a nossa resistência elétrica, certo? E aí nós temos o seguinte, ele vai falar o seguinte, ó. Ele vem e traz um exemplo, tá? Ele representa o resistor da seguinte forma. Vamos lá. O resistor da seguinte forma, ele representa. Está aqui o nosso resistor. Essa é a representação de um resistor, certo? Aí ele coloca aqui, ó, a corrente elétrica indo nessa direção, passando pelo resistor. Esse resistor, se ele for muito grande, ele vai dificultar a passagem dessa corrente elétrica. Se ele for bem baixinho, a corrente elétrica vai passar naturalmente por ele sem muita dificuldade, certo? E aí isso aqui só funciona quando a gente oferece uma determinada DDP, né? Que é a mesma coisa que DDP. Diferença de potencial, ou nosso Uzinho aqui que a gente vai representar por U, certo? Portanto, quanto maior a resistência elétrica R de um resistor, tá? Quanto maior a resistência elétrica de um resistor, menor é a corrente I que o atravessa. Quanto maior for a resistência de um resistor, menor é a corrente que o atravessa. Qual é a definição, qual é a lei que descreve a resistência elétrica? A nossa resistência elétrica, ela vai ser definida por U sobre I, tá? U sobre I. A resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. A resistência vai ser igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. A resistência no sistema internacional, ela é medida a partir de Ohm. Eu não sei fazer muito bem o símbolo não, tá? Mas o símbolo é um símbolo desse aqui, ó. Certo? É esse símbolo aí. Esse símbolo aí significa Ohm. H-O-M. Ohm. Tá? É o nosso símbolo que mede, ou melhor, é a grandeza que define a resistência elétrica de um condutor, certo? Aí ele fala aqui, no nosso material ele dá algumas informações, né? Com base no nosso material, se vocês tivessem material, vocês estariam acompanhando. Ele diz o seguinte, ó. Os fios metálicos que fazem parte de um circuito elétrico também apresentam resistência elétrica. Eu mencionei isso, não foi? Aí ele fala o seguinte, ó. Porém, ela é tão pequena que, comparada com
os dos demais resistores do circuito pode ser considerado desprezível, ou seja, a resistência elétrica oferecida pelo fio ela é tão ínfima comparado com com os demais componentes que ela pode ser considerada igual a zero, certo? E aí nós temos o seguinte, ó, a unidade do sistema internacional, ele fala que é o ohm, certo? E aí ele enuncia a definição. Ou melhor, ele diz o seguinte, ó, um ohm é a resistência que um resistor submetido a um ADTP de 1 volt impõe a passagem de uma corrente de 1 ampere. Vamos lá de novo. Um ohm é a resistência que um resistor submetido a uma ADTP de 1 volt impõe a passagem de uma corrente de 1 ampere. Ou seja, se você tem 1 volt e divide isso por 1 ampere, isso tem que dar 1 ohm. Tá? Então, 1 ohm é a definição que diz o seguinte, como é que eu posso dizer aqui para que vocês possam entender? A dificuldade que uma corrente de 1 ampere tem para passar numa DDP de 1 volt. Ou a corrente que é gerada por uma DDP de 1 volt. Mais ou menos isso, certo? Não sei se vocês conseguem entender dessa forma. Mas vamos lá. Esse é o enunciado que ele fala aqui, tá? Ele até faz o seguinte, ó. Ele faz a fórmula, né? R é igual a U sobre I, ou V, tá? Tanto faz, V sobre I. E ele coloca aqui, ó, 1 ohm é igual a 1 volt sobre 1 ampere. E ele faz um enunciado. 1 ohm, né? Ele fala o seguinte, ó, 1 ohm é a resistência que um resistor submetido a uma DDP de 1 volt oferece a passagem de uma corrente de 1 ampere. Certo? Então anotem isso aí, isso que eu falei, né? Para o vídeo, bota devagarzinho para que vocês possam entender. E copia aí no caderno de vocês, certo? Aí a gente vai entrar nas definições das leis. Aí a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela fala justamente o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Um Ohm. Vamos ver o que ela fala. Deixa eu ver se aqui é o enunciado. Tem um enunciado dizendo bem o seguinte, ó. Um resistor mantido a uma temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à DDP que a originou. Pessoal, mas vocês observaram que tem a definição da temperatura constante? Né? Vamos ler de novo para vocês entenderem, tá? Coloquem logo abaixo o enunciado, tá? Da primeira lei. Eu esqueci de colocar o nome lei. Lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela é enunciada da seguinte forma. Em um resistor mantido a uma temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial que a originou. Simples e fácil. Então, a resistência, não é isso, né, que eu estou dizendo? A resistência é igual a U sobre I, ou seja, isso quer dizer que U é igual a R vezes I. Ele falou que a resistência é diretamente proporcional à diferença potencial. Quanto maior a resistência, maior tem que ser a diferença potencial para que a corrente passe, né? Ou seja, quanto menor a resistência, menor vai ter que ser a corrente, para que ela consiga passar ali naquele fio condutor. Então é isso aqui que ele está me dizendo. Porém, ele fala o seguinte, ó, a temperatura constante. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O aparelho celular de vocês, exemplo, né? Que eu já tinha tocado na última aula, nesse assunto. Quando vocês usam ele muito, ele continua na mesma temperatura ou esquenta ou esfria, como é? Né? A lâmpada que fica acesa na sua casa, ela fica lá, o filamento esquenta, esfria ou fica a temperatura constante? Então a gente observa o seguinte, tudo que tem corrente elétrica, geralmente ele não permanece com a mesma temperatura, né? Mas essa lei aqui é válida, tá? Essa definição aqui é válida. Porém, se a gente levar em considerações outras dimensões, tá? A gente vai ter aí uma outra lei, que é a segunda lei de Ohm, para defini-lo, certo? A gente chega já lá. Vamos ler mais algumas coisas que ele fala aqui. O que foi que Ohm percebeu? Ele percebeu o quê?
se pegar toda vez uma diferença potencial, sair aumentando proporcionalmente essa diferença potencial e dividir por uma corrente elétrica proporcional, ou seja, se eu pegar a diferença potencial, 1 e dividir por a corrente, né? Pela corrente 1, e depois eu duplicar isso, pegar 1, 2 e dividir por 1 e 2, eu estou aumentando a diferença potencial e estou aumentando a minha corrente. Isso infinitamente, até chegar a 1n sobre 1n, ele vai perceber que isso sempre vai ser uma constante R. Mas isso tem que estar a temperatura constante, tá? Esse cara dividido por esse tem que ser igual a esse cara dividido por esse, tem que ser igual a assim sucessivamente. Mas isso é de forma proporcional, como se eu tivesse, por exemplo, o seguinte, ó. Se eu tivesse 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 8 dividido por 4, 100 dividido por 50, tudo 2, né? É mais ou menos isso que ele está falando, de forma proporcional. Eu peguei uma DDP e dividi por uma corrente. Aumentei essa DDP e aumentei a corrente. Aumentei a DDP de novo, aumentei a corrente. E eu vi que se eu aumentar a DDP e também aumentar a corrente, proporcionalmente, a relação é sempre uma constante. Essa constante é a nossa resistência. Beleza? Foi isso que ele verificou aqui, de forma simples, só que de forma a trabalhar com a diferença potencial e com a corrente elétrica que estava passando por um determinado fio condutor. Certo? Ele fala alguma coisa aqui, ó. Ele fala o seguinte: essa lei de Ohm é válida para alguns resistores. Alguns resistores, denominados resistores ômicos. O gráfico da DDP aplicada em um elemento em função da corrente é chamado de curva característica do elemento. Para os resistores ômicos, a curva característica é uma reta que passa pela origem. Então vamos lá. O que é que isso vai dar? Se está aumentando gradualmente, se está aumentando de forma proporcional, então isso sempre vai passar pela origem e vai crescer, né? A minha reta, essa reta da diferença potencial, essa da corrente. Então se eu pegar um, ele vai me dar uma corrente. Se eu pegar um 2, ele vai me dar uma corrente e assim sucessivamente, tá? Só que percebam o seguinte, como esse cara está aumentando gradualmente, de forma proporcional, esse cara está fazendo um ângulo em relação à horizontal. E por definição, se a gente calcular a tangente de alfa, ele vai nos dar justamente a nossa resistência. Tá? A tangente de alfa é igual à resistência. Ou, se preferir, a resistência é igual à tangente de alfa. Vocês que decidem aqui, tá? Ou se escreve dessa forma, ou se escreve dessa forma. Aqui para mim é a mesma coisa, tá? Eu prefiro deixar explicar dessa forma. Que a tangente de alfa, a declividade da reta, né? A tangente da declividade é igual à resistência elétrica do nosso fio condutor. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Aí vem a segunda lei. Deixa eu apagar aqui a primeira e vocês podem pausar o vídeo se estiver copiando, tá? Então deixa eu apagar aqui e ir para a segunda lei de Ohm. O que é que diz a segunda lei de Ohm? Ohm verificou que, depois de ter definido sua primeira lei, ele verificou uma característica dos condutores. Ele verificou que, se levasse em consideração temperatura, tipo de material, o comprimento e a área do material, essas 4 grandezas poderiam mudar a resistência, poderiam implicar na resistividade, ou melhor, na resistência elétrica do material. Tá? Novamente, temperatura, comprimento, área da seção transversal, é claro, tá? A área da seção transversal e o material. Essas 4 grandezas poderiam atrapalhar, ou melhor, definir a resistência elétrica do material. Então são essas características que ele levam para a nossa segunda lei. Segunda lei de Ohm. Certo? Então ela define da seguinte forma: a resistência é igual a ρ vezes o comprimento
dividido pela área, deixa eu ver para não esquecer, tá? Pela área. Pela área. Pode ser um A de área ou pode ser um S de space, né? De espaço. Né? Geralmente a gente usa lá um S, mas tudo bem. Então, olha só. Essas três características podem modificar a definição do que a gente conhece como resistência. Porque eu tenho que levar em consideração o comprimento do meu fio. Uma coisa é levar a energia, eu passar uma corrente elétrica num fio desse tamanho. A outra coisa é eu passar uma corrente elétrica num fio que vai do começo da rua até o final da rua. Né? Então, observe que tem diferença. Né? Se a gente pensar de forma a fazer uma analogia, você pode pegar qualquer coisa e fazer essa comparação, tá? E fazer uma comparação básica que você vai ver que existe alguma, tem que existir alguma diferença, certo? Então, o comprimento do material é interessante. A área da bitola, quando ele fala da seção transversal, tá? Ou da bitola, é a área dessa situação aqui. Vamos supor que esse cara aqui é um fio condutor. Se ele é um fio condutor, eu tenho uma determinada espessura nele. Então eu posso calcular a área dessa região aqui, ó, dessa superfície circular, dessa seção transversal. Tá? Então a área dessa seção transversal também é imprescindível para o cálculo da minha resistência. Beleza? Então, comprimento, vou colocar aqui, ó, só para a gente não esquecer. Comprimento. E aqui, ó, área da secção transversal. Beleza. Área da seção transversal. E aqui o que é o ρ? Esse ρ é o quê, professor? Esse ρ, ele vai depender do material. Ele aqui é chamado de resistividade. A nossa resistividade. Aonde essa resistividade depende do material. Se eu estiver trabalhando com fio de ouro, a resistividade é 1. Se eu estiver trabalhando com fio de cobre, a resistividade é outra. Se eu estiver trabalhando com outros fios, a resistividade vai mudar, certo? Então a gente tem aí essas características para poder trabalhar, para calcular a resistividade a partir da segunda lei de Ohm. Vamos ler aqui o que é que ele diz aqui, tá? Olha só. Ohm verificou experimentalmente que a resistência de um resistor depende tanto do material que o constitui e das suas dimensões como da sua temperatura. Considerando o resistor da figura de comprimento L e de seção transversal de área S, a uma dada temperatura, Ohm constatou que a resistência R do resistor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistividade. Lembra que eu falei? Uma coisa é você pegar um fio pequenininho, outra coisa é você pegar um fio maior. Tá? Então, quanto maior o fio, maior a resistividade que ele está oferecendo para a sua corrente elétrica. Certo? Aí depois ele fala, inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor vai ser a corrente elétrica passando por ali. Tá? É inversamente proporcional. Quando um está aumentando, o outro vai diminuindo. Então, quanto maior a área, menor é a corrente elétrica que vai estar passando ali, naquele fio. Certo? Olha só, aumentando-se a espessura do resistor, diminui sua resistência. Ou seja, quanto maior é a espessura do fio, menor vai ser a resistência dele, né? E levando-se em conta esses fatores, pode-se escrever a segunda lei de Ohm, aí ele faz do mesmo jeito, tá? Que eu fiz aqui, essa relação, e completa. O coeficiente de proporcionalidade ρ, que é um coeficiente de proporcionalidade, é denominado resistividade elétrica do material que o constitui. Que constitui resistor, ou seja, é uma característica daquele resistor, certo? Daquele material que está sendo avaliado ali. Beleza? A resistividade é uma característica do material e corresponde à resistência de um resistor de comprimento unitário e de sua seção unitária. Dessa forma, R é igual a ρ. R é igual a ρ. Se for material unitário, se for, por exemplo, um fio elétrico normal desse que não oferece quase resistência nenhuma,
R é igual a ρ, é a própria resistividade do material. Lembra que a gente falou que era quase desprezível? Se a gente pegar o fio que a gente utiliza, é quase desprezível? Então, nesse caso, a resistência do material é igual à resistividade do material que compõe o fio elétrico, beleza? Aí a gente vai ler aqui no final. Portanto, quanto menor a resistividade de um material, menor é a resistência elétrica dele. A unidade de resistência elétrica no SI é o ohm. A resistividade de um material varia com a temperatura. Tá? Nos copos metálicos, a resistividade decresce com a diminuição da temperatura, determinando metais a temperatura próxima de zero absoluta apresentam resistividade não quase nula. Ou seja, se tem determinados materiais que, ao resfriá-lo o máximo que eu puder, se eu resfriá-lo o máximo que eu puder, chegando à temperatura nula, né, chegando à temperatura zero, a sua resistividade vai ser zero, ou seja, a corrente elétrica vai passar ali naturalmente, não vai oferecer resistência nenhuma, certo? É o fenômeno da supercondutividade. Neste caso, as substâncias são chamadas supercondutores. A supercondutividade foi verificada no mercúrio, no chumbo, nos óxidos de ítrio, de bário e de cobre. Então, esses fenômenos da temperatura C absoluta, C0, foram observados nesses materiais, porque esses materiais eram materiais mais fáceis da gente retirar energia dele e deixar ele a uma temperatura mais baixa, certo? E aí eles verificaram que a resistividade dele chegava a quase ser zero e a corrente passava, se a gente for falar em corrente elétrica, a corrente passava sem sofrer nenhuma resistência. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente finaliza, certo? O capítulo sobre resistividade. Eu espero que o seguinte, como eu não copiei muito nesse, né? Se a gente for comparar com a outra aula de física sobre corrente elétrica, eu copiei mais porque foi dado na escola, o quadro era maior, deu para preencher todo o quadro e sair discutindo com vocês passo a passo. Nesse aqui não deu. Por quê? Meu quadro, além de ser menor, certo? Não dá para copiar e ficar apagando, copiar e ficar apagando, porque a gente não tem tempo para isso. Mas eu li no material de vocês tudo aquilo que vocês deveriam copiar. Então, quando estiver assistindo o vídeo, eu espero que vocês assistam de novo, já que eu estou colocando a mensagem no final. Quando vocês estiverem assistindo de novo, eu espero que vocês vão lá, pause o vídeo, copie uma parte, pause o vídeo, copie outra parte, pause o vídeo, copie outra parte, porque vocês precisam ter um material no caderno de vocês para que vocês possam estudar para as nossas futuras provas, né? Nossas futuras avaliações para os futuros exercícios que virão. O que é que eu vou fazer agora? Vamos fazer um exercício, né? Para a gente finalizar o dia de hoje, vamos fazer um exercício sobre a primeira ou a segunda lei de Ohm, tanto faz. Portanto, que a gente faça um exercício. Eu posso até fazer dois, se eu tiver tempo, né? Vamos lá. Olha só. O primeiro exercício fala o seguinte. O gráfico representa a curva característica do resistor. Determine a resistência elétrica desse resistor, a DDP aplicada ao resistor quando percorrido por uma corrente de 10 A. Então vamos lá. O gráfico que ele me dá, vou desenhar o gráfico, e aí vocês copiam as questões, porque eu copio a questão, tá? E aí, ó, ele me dá o seguinte. Ele me dá o ponto 2 e me dá o ponto 4. Nesse ponto 2 e ponto 4, ele me dá o ponto 10 e me dá o ponto 20. Ó, beleza. Vou ler de novo a questão para que vocês possam copiar, certo? A questão é a seguinte. O gráfico representa a curva característica de um resistor. Ponto. Determine, 2 pontos. Letra A. A resistência elétrica desse resistor. Certo? Então, vamos lá. A resistência elétrica desse resistor é simples de a gente encontrar, porque se a gente pensar lá no exemplo que eu dei, ele viu que se dividir 1 por I1 é igual ao 2 por I2, que é igual ao 3 por I3, e assim sucessivamente até chegar ao N sobre IN. E isso vai ser igual a R. Ele não determina a resistência? Esse cara é U, esse cara é I. Então, se eu fizer 10 por 2, tem que ser igual a 20 por 4. Isso vai ser igual a R. Logo, meu R
Se eu dividir isso aqui, dá quanto? 5, né? Então, é 5 ohm. Tá aqui, 5 ohm, a nossa resposta. Simples e fácil, né? Não tem bicho de cabeça. Logo depois ele pede para eu encontrar a DDP aplicada a uma resistência fácil. Ele quer saber quem é o U. Mas se você prestar atenção, nem precisava você fazer, tá? Mas vamos lá. Quando é 10 amperes. Então eu tenho que R é igual a U sobre I. Se eu quero saber quem é U, U vai ser igual a R vezes I. Logo, U, que é a DDP, vai ser igual a R, que é 5, vezes I, que é 10. Logo, U é igual a 50. 50 volts. DDP, né? 50 volts. Então tá aí a nossa resolução da questão a partir da primeira lei de Ohm. Vamos responder mais um. Deixa eu ver. Tem um tempinho ainda, tá? Vamos lá. Responder mais um. A resistividade do cobre a 20 graus Celsius é de 1,7 vezes 10 elevado a 8 ohm por metro. Então a resistividade é o meu Rho. 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm por metro. Determine a resistência de um fio de cobre de 1 metro, comprimento 1 metro, comprimento, um cobre de 1 metro, de comprimento e de 0,2 metros quadrados de área de seção transversal. Beleza, essa também é fácil, né? Ele já está me dando tudo, só quer que eu determine a resistência. Então a resistência vai ser igual. Como ele me deu resistividade, comprimento e área, então basta eu colocar na fórmula, né? Resistividade, comprimento e área. Então a resistividade vai ser igual. A resistência vai ser igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o comprimento, que é 1 metro, está na unidade internacional, né? Já certinho, 0,2. Logo, R é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, vezes, essa razão aqui vai me dar 5, né? Todo mundo concorda com isso, sim ou não? Esse cara vai ficar 10 dividido por 2, né? Porque esse cara aqui é 2 sobre 10, se você quiser. 0,2 é 2 sobre 10. E se eu tiver 1 dividido por 2 sobre 10, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, fica 10 sobre 2, que é 5. Certo? Deu 5. Então a resistência vai ser igual a 5 vezes 17. 5 vezes 17, 35 com 3, 85, né? Então vai ficar 8,5 vezes 10 elevado a menos 8 ohm. Aí, deixa eu ver se bateu a resposta para não dizer que eu estou mentindo. 8,5 vezes 10 elevado a... Olha, eita, não. Acho que tá certo, mas o que é que tá errado aqui? Ah, tá. Desculpa, tá? Eu errei em uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu tenho tempo para consertar. Esse cara aqui não está em metros, está em centímetro. Se está em centímetro, esse cara vai ganhar um 10 elevado a quarta aqui. Né? Deixa eu ver para não... um 10 elevado a menos 4. Então, se ele ganha um 10 elevado a menos 4, esse cara também ganha para menos 4. Oitava vezes 10 elevado a quarta. Pronto. Pronto, fica assim. Certo? Só aquela correção ali que eu tenho que fazer, porque estava em centímetros, não estava em metro. Mas a resposta estava certa. Beleza, pessoal? Então, eu resolvi uma normal pela resistência, pela primeira lei e resolvi pela segunda. Então, observe que as diferenças entre elas são bem plausíveis, porque uma vai tratar em relação ao comprimento, área, resistividade, e a outra não, só vai dar a diferença potencial, a corrente, né? Então a diferença entre elas são bem plausíveis, é fácil de distinguir quando é primeira ou segunda lei de Ohm que você vai ter que aplicar, beleza? Então a nossa videoaula fica por aqui, vou passar os exercícios no grupo para que vocês possam fazer e a gente corrigir quando a gente estiver na sala de aula virtual, certo, pessoal? Até mais, um abraço.